Para preservar o ambiente marinho, precisamos entender o impacto de cada indústria e do conjunto das indústrias. Together, all the industries. Hoje vamos conversar com Miguel Marques, economista e sócio da PwC em Portugal, que estuda a economia do mar há 10 anos. Miguel, você poderia começar explicando o conceito de economia do mar ou economia azul? Economy of the sea, or blue economy. Sempre tivemos atividades no mar, de pescaria, transporte e construção naval, mas hoje em dia precisamos entender melhor os oceanos com uma abordagem analítica. Isso é fundamental para que não cometamos mais erros e, para preservar o ambiente marinho, precisamos entender o impacto de cada indústria e do conjunto das indústrias. To preserve the environment on the sea, we must understand what is the impact of each industry, but also the impact of together all the industries. So this concept. Portanto, o conceito se refere às relações entre as indústrias. Por exemplo, se você decidir reduzir a frota pesqueira, as consequências não serão somente a redução da pescaria, mas também da construção naval e da renda de comunidades. Nesse sentido, precisamos entender todos os links, se quisermos construir um mundo melhor em termos de meio ambiente, empregos e bem-estar social para todos. In terms of welfare to everyone. Eu nunca tinha ouvido falar sobre um estudo como esse aqui nas Américas. A Europa é pioneira nesse tipo de pesquisa? Sim, a Europa está liderando o caminho em termos de entendimento, porque atualmente enfrenta o desafio de gerar mais empregos e empregos melhores, especialmente para a população jovem, respeitando o meio ambiente. Portanto, como o oceano é um recurso tão vasto, por que não agregar valor à economia através de seus recursos? Why not to give value to the economy through sea resources? So, and having that on mind, for the past 10 to... Com isso em mente, nos últimos 10 a 20 anos, muitos estudos, em grande parte tecnológicos, sobre biologia e oceanografia foram iniciados, mas atualmente estamos na era das ciências sociais, e uma delas é a economia. A economia deve contribuir positivamente para que esta nova abordagem diante do mar seja bem-sucedida. Que tipos de empresas ou indústrias precisam do seu trabalho ou da sua pesquisa? Neste estágio inicial do conceito, a iniciativa tem sido liderada pelos governos, pela Comissão Europeia e pelas universidades, mas há outras empresas e conglomerados nas áreas de transporte marítimo e construção naval também interessadas nessas conexões para identificar onde estão as melhores oportunidades. Você sente algum preconceito em relação à exploração da economia do mar, especialmente por parte dos ecologistas? Especially by the ecologists. É importante entender que cada um tem um ponto de vista diferente e nós devemos respeitar todos para criar um ponto de vista comum. O ponto de vista conservacionista, que defende a preservação e proteção do mar, é importante, mas não podemos esquecer que os seres humanos precisam viver, precisam de empregos e alimentos. Além disso, a população mundial atual é de mais de 7 bilhões e continua crescendo. A estimativa é que chegaremos a 9 bilhões até 2050. Portanto, precisamos encontrar soluções para tendências globais. O conservacionismo é importante, mas não deveria ser o único ponto de vista a se considerar.
Nós não acreditamos que exista uma barreira entre a preservação e proteção do meio ambiente e o desenvolvimento do crescimento econômico, porque para implementar um modelo de crescimento moderno, precisamos usar o meio ambiente de forma positiva para agregar mais valor, melhorar o turismo e a produção de alimentos. Assim, eu vejo a ecologia como parte complementar da economia. So I see the ecology as complementary to the economy. Which countries or Que continents países ou continentes estão liderando a exploração da economia do mar? economy? A China está liderando o caminho em se tratando da magnitude das indústrias, mas em se tratando da abordagem integrada e holística, a Noruega, por exemplo, está interrelacionando de forma muito bem-sucedida o turismo e a aquicultura. Outro exemplo é a Nova Zelândia, onde temos uma ótima interação entre atividades esportivas no mar, como iatismo, e a indústria específica de construção naval. Na Alemanha também temos um link perfeito entre a indústria de financiamento e seguros e a indústria de construção naval e transporte. Find also in Germany a perfect link in between the financing and insurance industry and shipbuilding and the shipping industry. So Europe Portanto, na Europa temos alguns bons exemplos. A Irlanda também está fazendo um enorme esforço para integrar muitas atividades no mar. to integrate a lot of the sea activities. And here in Nós vamos falar mais sobre o Brasil na segunda parte desta entrevista. Mas como as economias aqui nas Américas estão usando e explorando os oceanos, particularmente nos Estados Unidos e na América Central? What's your opinion about that? America knows Os Estados Unidos sabem que tem um vasto oceano para ser explorado. Entretanto, o país também tem muitas outras prioridades, pois no novo continente também há muitas oportunidades em terra. A importância dos mares, não apenas como recurso econômico, mas também como identidade, está presente na consciência das pessoas. Portanto, eu acredito que os Estados Unidos vão tomar as medidas necessárias para acompanhar a Europa nessa área. give the steps that are needed to do to catch up with what Europe is doing on this field. Do you think Você acredita que o fator histórico da tradição europeia na área de navegação explica isso? I think all Todos os continentes têm alguma tradição com o mar. Aqui na América do Sul, há muitas interconexões entre as culturas indígenas e as águas. É importante lembrar que nós também estamos incluindo as águas continentais, como os rios. Portanto, há um elemento aquático em todos os povos. Nós costumávamos dizer que todos viemos da água. Então, esse aspecto da questão de que estamos todos conectados com a água também está presente. all of we came from the water, so I think there is also that we are linked to the water, so that aspect of the issue also exists. Miguel, now a personal question. Por que você escolheu este tema para estudo? Subject to study. We in PwC believe Na PwC, nós acreditamos que o mar e a economia do mar são uma solução para os desafios que enfrentamos no momento e que podemos contribuir representando isso através de números. graphing it Se oferecermos à sociedade números de qualidade, acreditamos que ela vai tomar decisões melhores e mais informadas. Essa é a principal razão pela qual temos este projeto de liderança de pensamento ligado ao mar. Eu diria que a economia do mar é uma das 5 maiores tendências atuais para a humanidade. because we think it is for mankind one of, I would say, top 5 main trends nowadays. And Quais são as maneiras mais modernas de se explorar o oceano que estão sendo desenvolvidas em todo o mundo? explore the seas that are being developed in the world.
The new uses of Os novos usos para o oceano são uma parte muito importante desse assunto, porque normalmente, quando falamos sobre o mar, o associamos à atividade pesqueira e ao transporte marítimo. Entretanto, o futuro dos oceanos vem do espaço, porque uma área tão vasta precisa ser monitorada, o que é impossível de se fazer usando embarcações. Nós precisamos de satélites e aeronaves para monitorar a imensidão do mar. Além disso, não sabemos muito sobre o que está abaixo das ondas. Apenas 5% do fundo do mar já foi visto por olhos humanos, portanto, ainda há muito a se explorar e não temos um mapa. Nós sabemos mais sobre a Lua do que sobre o fundo do mar, portanto, temos que estudar mais o assunto se quisermos progredir. So we must study this issue if you want to progress a society. And what are your plans? Quais são os seus planos para esses estudos? Que lugares você gostaria de visitar este ano após sua apresentação aqui no Brasil? You made a presentation here. What are your plans for this year? Em Portugal, temos o nosso Centro de Excelência para a Economia do Mar, que está interconectado com todos os nossos escritórios ao redor do mundo. Eu estou aqui em conexão com a PwC do Brasil para compartilhar nossa experiência sobre a economia do mar e treinar pessoas para que elas também possam contribuir para esse esforço de desenvolvimento através do mar no Brasil. To develop through the sea. E como os nossos espectadores podem acessar seu estudo? Esse projeto de liderança de pensamento foi criado para ser entendido por todos. Você não precisa de conhecimentos técnicos para entendê-lo e pode encontrá-lo totalmente disponível na internet, no site da PwC. Basta digitar Economia do Mar PwC em um motor de busca para encontrar todas as informações sobre os nossos estudos. Of our studies. Miguel, thank you so much. Miguel, obrigada por conversar com a gente. Eu sei que você fez uma longa viagem de 9 horas, uma apresentação e agora está gravando uma entrevista com a gente. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Luciene Miranda. Luciene Miranda para a Ducascope TV.